Oi, eu sou a Mariana Arruda, a palhaça Begônia, do grupo de teatro Maria Cutia de Belo Horizonte. E eu tô aqui para falar um pouco mais para vocês dos estudos de palhaçaria. Um recurso recorrente nos estudos de dramaturgia e de cena de palhaços é o uso da língua inventada, que eu vou chamar aqui de gramelô. O gramelô é uma língua própria do palhaço e ele pode ser construído a partir de vários princípios. O gramelô é uma língua que usa a sonoridade, mas não a sonoridade reconhecida, que tem essa comunicação direta, inteligível. Não é uma língua falada no mundo, não é português, não é inglês, não é espanhol, não é francês. É uma língua que o palhaço inventou. E para isso ele usa do recurso da sua expressão vocal e corporal para dar entendimento a esse som produzido. O gramelô pode ser construído a partir de vários jogos. Por exemplo, podemos brincar com o gramelô partindo dos princípios de línguas que já existem. O palhaço pode fazer uma viagem pelo mundo e falar francês, falar espanhol, falar japonês, falar coreano, falar qualquer língua que ele quiser. Ele vai brincar com a sonoridade que ele tem da língua falada nesses países, com esses idiomas clássicos que já existem. Então, como é um palhaço brincando de falar japonês? Ele vai tentar imitar, brincar com o estereótipo dos japoneses, da cultura japonesa, dos corpos dos japoneses, do que ele imagina que os japoneses pensam, do que os japoneses comem, ou do que ele imagina que os japoneses fazem na rua. Como é? Como funciona o seu entendimento de uma cultura para brincar com ela? Assim como o francês. Eu vou brincar de falar francês. Que palavra para mim tem sonoridade do francês? Eu posso inclusive brincar com palavras do português que me vem essa sonoridade. No Brasil é muito comum. A gente vai brincar de falar francês e fala como est-ce qu'on fait? Ou de falar alemão e fala Artas Arden. Então a gente brinca com o que tem no português dessa outra língua. É uma possibilidade. Mas outra possibilidade também é pegar essa sonoridade e tentar imitar. Assim fazem as crianças quando é aprender a falar. Tentam imitar, mas não conseguem. Vez ou outra pode até colocar uma palavra que pareça mesmo. Ou pegar aquela palavra que eu sei, por exemplo, merci beaucoup pode ser tudo. E bonjour, mon amour pode ser tudo no seu francês. Eu posso brincar com algumas palavras que já existem. Claro, estou falando aqui de um estudo de gramelô nessa ideia do palhaço, dos estudos de palhaço contemporâneo que eu estou fazendo. Há quem defenda o estudo do gramelô clássico, que não pode existir palavra nenhuma mesmo, que você tem que falar uma palavra, uma língua que não existe. Eu não, eu gosto de pensar o gramelô como palavras inventadas, em diálogo com palavras que já existem, às vezes com palavras da sua própria língua, com palavras do dialeto que você tenta imitar, e também recheado de outros sons, de grunhidos, de onomatopeias, de ruídos. É como se fosse uma língua que a comunicação dela é não verbal, é uma comunicação corporal, pensando que a voz faz parte do corpo. Porque às vezes a gente estuda expressão corporal e é tudo mudo, né? Tudo mímico. Não, é como se o gramelô fosse uma expressão do corpo todo para uma língua. Além da criação do gramelô, partindo de idiomas, de nacionalidades, dessa viagem pelo mundo, é possível também brincar com o gramelô com características culturais. Por exemplo, eu posso brincar com o gramelô de profissões. Se eu falar para vocês assim, vocês vão ouvir agora em gramelô a narração de um jogo de futebol. Como é no Brasil a narração de um jogo de futebol? Qual é a sonoridade que tem quando eu penso assim, quando eu crio esse desenho da narração, do narrador, da narradora dos esportes? A gente tem uma referência. Aliás, cada palhaço tem uma referência. Tem vários narradores famosos, por exemplo, a gente pode brincar com todos eles, ou pode escolher só um e brincar. Se eu falo assim, agora a gente vai ouvir um gramelô de uma apresentadora de programa infantil. A gente tem aí uma infinidade de referências na nossa cultura para brincar com a construção de uma sonoridade que passa também por um desenho corporal, com um jogo corporal e sonoro,
para esse desenho dado. E assim eu posso brincar com um programa de culinária, com as religiões, eu posso fazer um pastor, eu posso fazer um padre, eu posso fazer uma mãe de santo, eu posso fazer um jogador de futebol, o comentarista, o narrador, eu posso fazer um apresentador desses canais de venda, posso fazer um apresentador do mundo animal, posso fazer uma professora de yoga, um terapeuta, posso fazer um instrutor de lambada. E assim a gente pode brincar com uma infinidade de coisas, de ofícios, de ações ligadas à cultura. Estou falando aqui de referências e ofícios e figuras da nossa cultura brasileira. Às vezes, até algumas referências são expandidas para culturas estrangeiras, mas assim, é possível se pensar que de um lugar para o outro isso mude, é diferente. Assim como dentro do Brasil, né? A gente pode brincar, inclusive, com gramelô de vários estados. A gente é um país continental, a gente tem milhões de formas de se comunicar. O gramelô é uma brincadeira com isso. Claro, passamos por uma ideia de estereótipos, passamos por uma ideia de ícones, de desenhos, de ideias fixadas, de algo que trabalha essa representatividade comum, que eu faça a mesma leitura do público. Eu estou dizendo que com o gramelô, todo narrador de jogo de futebol tem que falar assim? Não, é uma brincadeira, é uma chacota com um tipo de fala. Eu estou falando que todo discurso de político tem esse desenho sonoro? Não. Todo pastor fala no culto dessa forma? Todo padre reza a missa assim? Não. É uma brincadeira com esse desenho que a gente imagina, com esse som que todos vão reconhecer como esse ofício. E não dizendo que isso é uma verdade. Afinal, o palhaço, ele serve para falar de bobagens. E a gente vai brincar com o mundo. Não vai ofender, não vai... a gente pode até produzir um sentido crítico em determinadas escolhas de dramaturgia, mas há de se ter claro que o grande objetivo do palhaço é fazer bobagem, é falar de bobagem. O palhaço não vem ensinar nada, ele vem desensinar. Quem ensina pro palhaço é o público, é a criança que tá ali. O palhaço não ensina a escovar dente. Ele escova dente errado. E o público vai entender o que é certo pelo que o palhaço não faz, por exemplo. O palhaço não é um grande exemplo do como fazer as coisas. É preciso a gente ter bem claro essa ideia de que estamos trabalhando com a bobagem, com o mundo trapalhão, um mundo que não presta, com um mundo que é só pra gente rir dele. É só não. É muita coisa a gente rir de algo. No gramelô, podemos usar recursos das palavras inventadas, que seriam palavras. Podemos usar recurso dos ruídos, sons, grunhidos, onomatopeias. E podemos usar o recurso da música sem letra, da sonoridade, da melodia que a sua voz ocupa. A combinação desses três elementos, palavra, ruído e música, faz uma composição sonora que vai agregar sentido ao gramelô. Tudo isso em combinação com o jogo corporal, que pode passar por movimentos, gestos e ações. Os movimentos que a princípio não significam diretamente, assim como a música sem letra. Os gestos, que como os ruídos, têm um som direto, são sons que fazem uma comunicação por meio de ícone, do desenho, do formato bem desenhado e diretamente significante. Quando eu penso que o gesto é feito pelas extremidades, então se eu faço assim, se eu faço assim, se eu faço assim, se eu faço assim, vocês já entendem com o meu gesto o que significa. E a ação, que é a combinação de movimentos e gestos que compõe então um verbo, uma comunicação mais complexa, assim como a palavra. O gramelô, então, é um estudo dessa combinação de 6 elementos, os 3 elementos sonoros e os 3 elementos corporais, para produzir sentido.
é uma comunicação verbal, é uma língua inventada, mas que a comunicação é não verbal. É uma comunicação absurda, porque através dos elementos do risível, o público vai entender o que eu digo, mesmo sem eu dizer em palavras em português ou em qualquer outro idioma que aquele público saiba falar. O estudo do Gramelot merece um tempo de dedicação para a gente ter na mala esse recurso para usar no nosso jogo de palhaço. Seja em palhaços de hospital, de circo e do teatro. É uma característica clássica da improvisação. Vale dizer que o Gramelot surgiu lá com as troupes da Comédia dell'arte, com as troupes italianas, quando elas migravam da Itália para fazer o seu teatro de máscara em outros países, por exemplo, iam os artistas italianos para a França. Eles chegavam na França, não sabiam falar francês. Então, era preciso que eles inventassem o francês deles e, fazendo isso, eles perceberam que o público gostava. E isso dava mais dinheiro no chapéu deles. Então, começou a ser um recurso recorrente, uma prática clássica da Comédia dell'arte. Eles perceberam que, mesmo sem saber falar francês, se eles imitassem a postura do francês, se eles brincassem com o que o francês gostava de comer, de beber, a forma de olhar, a forma de andar, a forma de se vestir, isso fazia com que o seu público risse muito e gostasse do trabalho deles. Então, surge aí a ideia do Gramelot dos artistas da Comédia dell'arte. Assim, quando eles migravam para a Alemanha, faziam o mesmo trabalho com a cultura alemã. O que eles capturavam daquilo? E nessa brincadeira, colocavam uma outra palavra do idioma local que eles aprendiam. Há brincadeiras também com os dialetos, né? Assim como no Brasil a gente tem vários sotaques, se a gente passar pelo Brasil, então eu vou apresentar, sou mineira, vou apresentar no Ceará. Se eu uso uma palavra recorrente no Ceará que não é muito presente aqui pra mim, talvez aquilo produza um estado de riso. Assim como vem palhaços pra Minas e começam a brincar com a gente. E colocam no meio pão de queijo, cafezinho, uai, expressões típicas da cultura mineira. E brincam, aí a gente mineiro começa a rir, né? Pelo Brasil, a gente pode passear muito por essas referências. Pelo mundo também. Como é um palhaço que viaja pelo mundo e tenta incorporar a cultura daquele local às suas apresentações. Com um estado de deboche? Sim. Mas com um estado principalmente de uma grande homenagem, de um grande encontro dessa comunicação. Afinal, a arte do palhaço é um encontro. O palhaço só vive do encontro com o público. E a língua é uma grande possibilidade de encontro. A língua, o corpo, os sentimentos, pensamentos. O que a gente tem em comum com esse público? Vamos em busca desse lugar comum para esse encontro. E que dele brote riso, brote graça, brote palhaçada.